Nesse momento vamos orar pelo pastor, que irá trazer o nosso estudo, onde vai dizer mulher radical, que todas as mulheres sejam essas radicais. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por mais esse momento, Senhor, na Tua casa, de poder estar aqui, Senhor, para louvar, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, quero Te apresentar o Seu servo, Senhor, que irá nos trazer, Senhor, esse estudo tão maravilhoso, Senhor, onde fala, Senhor, das mulheres de Deus, das mulheres que estão, Senhor, na Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe ele, Senhor, use ele conforme o Senhor quer, Pai. Assim, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, e cada um saia, Senhor, cheio da presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Muito boa noite, meus irmãos, queridas irmãs, sejam cada um de vocês muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, pela graça de Deus. Estamos caminhando e chegando à metade de mais uma semana, crendo sempre que a graça, o amor e o cuidado do Senhor nos são propícios, nos são presentes e que por isso mesmo nós conseguimos avançar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos ao longo do mês de março trabalhado o tema da feminilidade cristã. E isso em contraste com o mundo turbulento em que vivemos. A mulher cristã, a serva do Senhor Jesus, tem o desafio de continuar sendo luz, de continuar sendo bênção, num mundo que faz tudo para apagar o seu brilho, faz tudo para ofuscar a presença do Senhor na sua conduta, na maneira como ela vive, como ela se relaciona. E ao longo desse mês nós trabalhamos algumas questões envolvendo os desafios de uma feminilidade bíblica, de uma feminilidade que agrada ao Senhor. E ao longo dessas semanas nós trabalhamos aqui temas como a distorção da feminilidade. Nós vivemos hoje dias em que muitas coisas são distorcidas. O ser homem, o ser mulher, o ser criança, hoje é um desafio muito grande, porque nós não temos mais, não é, a ideia primária, né, a ideia originária do que é ser humano. Então, hoje nós temos opções para todas as coisas. Então, nós pensamos sobre o que tem sido dito, sobre o que tem sido ensinado ao longo dos anos. Vimos as ondas de feminismo que varreram o mundo aí ao longo das décadas e como isso foi construindo o pensamento feminino, não é, que temos nos dias de hoje. É bem verdade que, em meio a todas essas discussões e distorções, houveram progressos, não é? Hoje a mulher tem um pouco mais de respeito, não é? Ainda não é o ideal, mas o que nós temos visto é que, de uma certa maneira, muita coisa tem mudado. Algumas para pior, outras para melhor, mas o que nós temos visto é que há algum progresso. Mas hoje eu queria pensar com vocês, com todos os irmãos, não apenas com as irmãs, sobre a missão de ser mulher. É interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos parâmetros, tanto para a vida masculina, quanto para a vida feminina. De um outro lado, nós temos, né, as distorções da masculinidade, porque não podemos fechar os olhos e nem negar que vivemos em uma sociedade ainda muito inclinada ao machismo. E o feminismo é uma resposta equivocada a esse posicionamento equivocado por parte dos homens. E o fato é que a palavra do Senhor, ela não recomenda o machismo, não recomenda o feminismo, mas o que ela recomenda é que ambos vivam a vida para a qual eles foram chamados, tanto homem como mulher. Desde o início, nós temos visto e entendido que o Senhor tem chamado seus filhos e suas filhas a viverem como sendo a sua imagem neste mundo caído.
E esta, meus irmãos, é a ideia que nós temos defendido aqui, e que a palavra do Senhor tem nos ensinado ao longo desses estudos. Portanto, eu queria pensar com vocês acerca desse assunto, porque, de fato, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, a mulher tem uma grande missão, assim como os homens. Mas se estamos pensando a feminilidade cristã, né, entendamos o que significa desempenhar esta missão. No livro dos Começos, Gênesis 2:18, nós temos algo interessante da parte do Senhor, quando ele observa a vida do homem, o homem que ele havia colocado no jardim, o homem que ele havia responsabilizado pela gerência desse jardim, um homem que coordena tudo, nomeia tudo, mas que, diferentemente dos outros seres vivos que ali estão, encontra-se sozinho. E o Senhor, então, diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa missão, meus irmãos, minhas irmãs, está ligado a esse termo auxiliadora que este versículo traz. Sabemos que o Senhor criou homem e mulher num mesmo momento. Muitas das distorções e confusões que nós temos hoje em dia se dá pela errônea compreensão de que homem e mulher são duas humanidades distintas, como se um e outro fossem criados em momentos estanques da vida. Mas a palavra do Senhor não nos deixa errar, e ela afirma que o Senhor criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. A formação da mulher vem num tempo posterior, mas a criação se dá no mesmo momento. E quando o Senhor cria homem e mulher, ele estabelece papéis para cada um deles. E à mulher o Senhor dá a tarefa missional de ser uma auxiliadora. E não bastante isso, esta auxiliadora também o é idônea. Isso significa dizer que ela é adequada ao homem, que possui a mesma qualidade. Logo não há diferenciações, logo não há superioridade ou inferioridade de uma parte ou de outra, mas ambos foram criados para um projeto comum. E a mulher cabe a responsabilidade de auxiliar o homem. Logo, sabemos que o Senhor faz todas as coisas com propósito. E o mesmo se dá com a mulher. Se o Senhor tem propósito para a sua criação no que diz respeito aos homens, Ele também tem propósito para a sua criação no que diz respeito à mulher. Logo, homem e mulher são iguais perante o Senhor, foram criados por Ele, com o mesmo objetivo. E dentre as muitas tarefas que o Senhor lhes confiou está o fato de dominarem juntos todas as coisas que o Senhor havia colocado em suas mãos. Gênesis 1, 27 e 28, o texto que nós consultamos e verificamos constantemente ao longo dessa série, onde nós lemos: criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai. Essas ordens são dadas aos dois. Quando o Senhor estabelece a responsabilidade de sujeitar a terra, o Senhor está dizendo isso ao homem e à mulher. Ele não diz ao homem: sujeite tudo, inclusive a sua mulher. Ele diz aos dois: governem juntos, administrem juntos, gerenciem juntos, trabalhem juntos, construam juntos. É na unidade que vocês vão desenvolver tudo que eu coloco na mão de vocês. Esse mandato, que tanto é social quanto cultural, eu coloco na mão de vocês para que vocês o desenvolvam. E a história tem mostrado isso. A despeito das barreiras, muitas mulheres têm se destacado nas suas áreas de atuação. E quando eu penso em áreas de atuação, eu não estou pensando apenas
na indústria, não estou pensando apenas nos negócios, mas estou pensando inclusive no que diz respeito à administração do lar. Todos nós gostamos de lembrar da mulher virtuosa que nos é apresentada em Provérbios 31. Mas o que muitas vezes ninguém gosta de lembrar ou faz questão de ignorar é que aquela mulher ela era profundamente ativa, produtiva. Uma mulher que negociava, uma mulher que gerenciava, uma mulher que organizava, e uma mulher que estava encarregada de fazer com que o seu marido se tornasse um homem reconhecido. Então, a participação daquela mulher na vida social e na caminhada da sua família é profundíssima. Então, a Bíblia não traz para nós nenhum fundamento de que a mulher é um ser esquecido, de que a mulher é um ser de pouco valor, muito pelo contrário. Existem muitos relatos de mulheres que foram diferenciais no seu tempo, na sua caminhada e nos seus procedimentos. Logo, nós percebemos que a mulher é profundamente necessária. Voltando aqui para a realidade de Adão, lá no verso 20 do capítulo 2 de Gênesis, Adão estava nomeando os animais, cada um com o seu par, mas entre as vacas, as leoas, as tigresas, não se achava nenhuma que se adequasse a Adão. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem não poderia formar par com a fêmea de nenhum daqueles animais. Por mais que lhe fosse útil, não é, o trabalho de uma vaca, por exemplo, que poderia lhe dar o alimento, que poderia lhe dar o leite, ela não servia para acompanhá-lo, ela não servia para desempenhar o papel que o Senhor tinha para a humanidade. O mesmo se daria com as outras fêmeas. É justamente aqui que entra o fato de que a mulher é profundamente necessária na vida do homem. Talvez, aqui é uma inferência minha, seja essa a razão pela qual o Senhor deixa para apresentá-la ao homem um pouco depois. Essa minha inferência se confirma pela estupefação do homem quando ele bate os olhos na mulher. Estupefação que a gente conserva até o dia de hoje. A gente olha para a nossa mulher e fica meio bobo. Né, Samuel? Eu gosto de ver o Samuel falar em você, não de você. Ele chega, brilha os olhos. Mas o fato é esse, que o Senhor, quando nos apresenta a nossa correspondente, Ele nos leva a experimentar uma alegria profundíssima. E é isso que normalmente acontece quando uma necessidade é satisfeita. Você se alegra, você se sente pleno. E esta companheira necessária é incomparável. Não há nenhum modelo similar. Ela é única. Ela é adequada ao único homem que existia. E chega com a perspectiva de ser a sua companheira, porque ela vem já incumbida de uma missão, que é auxiliar aquele rapaz que tinha grandes responsabilidades. E esse é o homem. O homem chega ao mundo com grandes responsabilidades. Nós temos um jardim para cuidar, e esse jardim é a nossa família, é a nossa vida, que precisamos tanto guardar quanto proteger. Nós precisamos liderar, nós devemos cuidar para que nada de ruim aconteça a esse jardim. Então, há uma responsabilidade grandiosa por parte do homem, e a mulher então chega para auxiliá-lo. Mas é importante destacar que ela vem como auxiliadora, o que é completamente de alguém que é escravizado.
A mulher é uma auxiliadora e não uma escrava. Percebam, Matthew Henry, um proeminente comentarista bíblico, disse algo muito interessante sobre a mulher, sobre a formação da mulher. Ela não foi feita da cabeça para governar sobre ele, nem dos pés para ser pisada por ele, mas da sua costela para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, perto de seu coração para ser amada por ele. Olha só que interessante. Paulo, que não se casou, via a mulher como sendo a glória do homem. E quando ele se refere à glória do homem, ele está dizendo que a mulher tem uma função muito importante em relação à cabeça, que o homem simboliza, símbolo de liderança. Há um dito popular que até reconhece que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ou seja, é o pescoço que define para onde a cabeça vai olhar. Mas a perspectiva bíblica vai numa outra direção. Porque o que Paulo tem a dizer é que a mulher, em relação ao homem, como seu cabeça, é a sua glória. E aqui ele está se referindo a algo como sendo uma coroa. E a coroa, nós sabemos, é um símbolo de liderança profundíssimo. A coroa está na cabeça dos reis, está na cabeça dos soberanos. Então a mulher, ela vem exatamente para robustecer, fortalecer, por que não dizer incrementar e embelezar a responsabilidade que cada homem tem de liderar. Responsabilidade essa que lhe fora dada pelo Senhor. Então percebam que uma mulher que exerce a sua missão de ser uma auxiliadora idônea, ela confere realeza a essa função que o Senhor dá ao seu esposo. Não é bonito olhar para isso? Não é interessante? Não é gracioso? É óbvio que isso aqui traz para nós grandes desdobramentos, grandes responsabilidades. Mas são responsabilidades honrosas, porque são responsabilidades eternas, que são cumpridas aqui na terra e que têm o propósito de abençoar vidas. Logo, as mulheres são chamadas para ser. Se são chamadas para ser estas auxiliadoras, é preciso que a gente entenda o significado desse auxílio. É da nossa natureza, muitas vezes, não gostar do papel coadjuvante. Né? Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o principal, eu quero estar na frente. Mas olha só o que o Senhor faz aqui. Quando o Senhor chama uma mulher para ser uma auxiliadora, o Senhor está concedendo à mulher um papel que Ele mesmo cumpre em relação a nós. Há dois exemplos aqui, Salmo 42, Salmo 94, em que o Senhor aparece como sendo o auxiliador do homem. Davi, no Salmo 42, declara isso de maneira muito forte. Davi está atravessando um momento desafiador da sua vida, ele está enfrentando forte perseguição, correndo risco de morte, e nesse momento, ele destaca que o Senhor é o seu auxílio, que o Senhor é o seu grande ajudador. O Senhor é aquele que o está fortalecendo. O Senhor é aquele que o está sustentando. A verdade é que não é Davi, são os filhos de Corá que declaram isso. Onde ele está declarando aqui de forma poética, mas de forma sincera, honesta,
que sem o Senhor não é possível chegar a lugar nenhum. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O que é interessante é que o termo usado para definir Deus como auxiliador e a mulher como auxiliadora é o mesmo na língua hebraica. Então, o auxílio que a mulher presta ao homem, da parte do Senhor, vai na mesma linha de importância do auxílio que o Senhor presta a cada um de nós, como sendo o nosso Deus, como sendo o nosso Criador. Então, a mulher chega na vida do homem com uma função profundíssima. Se Ele é o nosso grande auxiliador, nós vemos muitas vezes o Senhor fazendo às vezes de servo, de apoiador, nos segurando e nos dando condições para que possamos prosseguir. Então percebam quão importante é isso. Um rei que serve. Cristo foi o grande protagonista dessa posição divina em nossas caminhadas, em nossa vida. Ele serve, ele se encurva para servir. Então, auxiliar na perspectiva do Senhor é algo grandioso. Na perspectiva humana, é algo vergonhoso. Ninguém quer estar nos bastidores. Nós queremos os holofotes. E auxiliar não é estar fora dos holofotes, mas é contribuir para que algo grande realmente aconteça. Para muitos, a construção de uma catedral pode ser vista de dois modos. Alguém pode olhar para uma obra como essa e dizer, não, eu estou levantando paredes, estou aqui construindo alvenaria. Mas uma outra pessoa pode chegar e observar, não, eu estou contribuindo para a construção de um lugar onde se adora a Deus. São perspectivas completamente diferentes. E quando o Senhor chama as suas filhas para serem auxiliadoras, é essa compreensão que Ele as chama para ter. Porque a submissão nada mais é do que uma missão ao lado da missão. Porque quando a mulher segue a orientação da palavra do Senhor de ser submissa ao seu marido, o que ela simplesmente está fazendo é favorecer a afirmação da liderança do homem. Logo, submissão não é rendição. O que o feminismo fez foi inculcar na mente, no coração das mulheres, que submissão é rendição, é não ter vontade, é não ter voz. Mas submissão, ao contrário disso, é orientabilidade. Uma mulher submissa é uma mulher que se deixa orientar. Porque é isso que diz respeito à submissão, é sobre ser liderável. Uma mulher submissa nada mais é do que uma mulher que se pode liderar. É uma mulher avessa à rebeldia. É uma mulher cordata. É uma mulher que entende qual é o propósito da liderança do seu esposo sobre ela. E isso coloca o homem numa posição muito séria. Porque um marido nada mais é do que um líder sob a liderança de Cristo. Percebam que não há liderança solta. Uma esposa submissa pode liderar. E ela precisa liderar dentro da sua casa. E a sua liderança se dá sob a liderança do seu esposo, que por sua vez está sob a liderança de Cristo. Logo, ele não tem nenhuma prerrogativa para fazer o que ele quer, mas sim o que o Senhor requer dele. Logo, um homem que reconhece a submissão de sua esposa não tem liberdade, por exemplo, para conduzi-la ao pecado. Sou seu marido, estou mandando, faz. A mulher está livre desse tipo de jugo, porque isso não é submissão. Um marido
liderado por Cristo, ele possui, assim como a mulher, um coração ensinável. Ele possui um coração atento às orientações do Senhor. Ele possui um coração sensível à voz do seu mestre. E aí, à voz da sua esposa. Um homem sábio ouve os conselhos da sua esposa. Macho que é macho, escuta o que a sua mulher tem a dizer. O tolo não, vai dizer, cala a boca, mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Estou acabando com a nossa vida. Meu pai tinha um ditado muito interessante, por falta de um grito se perde uma boiada. E às vezes, o homem que não escuta a sua mulher, amarga grandes prejuízos. Porque ela tem uma visão específica, que muitas vezes o homem não consegue ter. Então, o homem sábio, ele explora o potencial da sua esposa. Um homem sábio, ele valoriza as percepções da sua esposa, que, vale a pena ressaltar, são muito mais aguçadas que as dele. O homem, ele vê por cima. A mulher vê nas entrelinhas. O homem inteligente se vale dessa capacidade. O homem inteligente confia no discernimento da sua esposa. E aqui é uma via de mão dupla, sabe por quê? Porque para a sua esposa alcançar bom discernimento, é preciso que ela também seja adequadamente pastoreada por você. Então, o homem sábio é o homem que conduz a sua família dentro da perspectiva da palavra de Deus. E ela vai adquirir discernimento, ele também, mas quando o dele falhar, ela pode ajudá-lo. Um homem sábio aproveita a bondade da sua esposa. E aqui é aproveitar e não se aproveitar. Um homem sábio aceita o encorajamento que vem da sua esposa. Como é bom você ter alguém que chega e diz, vai dar certo, eu estou com você. Certa vez, conversando com um pastor bem mais experiente, ele me perguntou há quanto tempo eu estava no campo. Eu falei que tinha um tempo, ele perguntou como é que era a relação, a compreensão da minha esposa em relação a tudo. Expliquei para ele, ele falou assim, isso é muito bom. Eu me lembro que, quando eu cheguei na igreja que eu estou hoje, era uma igreja reconhecida na cidade, uma igreja... Eu cheguei cheio de medo. Recebi o convite, conversei com a minha esposa, e ela só virou para mim e falou assim, nós estamos há 12 anos aqui. Essa aqui vai ser fichinha para nós. E era uma igreja muito maior, muito mais complexa. Mas o fato é que o encorajamento dela concedeu a ele a coragem necessária para abraçar o desafio. E eles foram uma bênção nesse campo. Porque às vezes a visão que nos falta está com ela. Então, uma verdadeira auxiliadora é aquela que alerta o seu marido sobre os riscos que ele pode enfrentar. E o marido que é inteligente e sábio vai prestar atenção nos seus conselhos e vai usufruir da sua proteção. O sexo frágil muitas vezes nos protege, inclusive de nós mesmos, porque o homem tem uma tendência bestial muito grande. É da nossa natureza querer arrebentar com tudo, resolver na pancada. Mas a mulher tem uma outra perspectiva, que quando compartilhada conosco, pode nos salvar, como Abigail fez com Davi, com o próprio marido. A doçura de uma mulher impediu uma guerra, impediu uma matança. Então ouça a sua esposa. E você, minha irmã, não tenha medo de falar, não tenha medo de aconselhar.
do seu marido. Faz diferença, muita diferença. Mas, infelizmente, nós temos visto muitos divórcios, muita gente pulando do barco. E é um assunto que é difícil da gente mexer. O divórcio hoje ele é amplamente discutido, negativamente, claro. A discussão que se dá em torno do tema descamba mais para o direito de fazê-lo do que para o contrário. Mas é uma tragédia, simplesmente assim. E falo isso, não que a experiência seja absoluta, em termos de verdade, mas falo isso como alguém que viveu, né, a realidade do divórcio na própria pele. Não como cônjuge, mas como filho. Sou filho de pais separados. Nesse mês de março, meus pais completariam 31 anos de separados. É um dia que eu não esqueço. É uma cena que não se apaga, né, da minha memória. O dia em que eu vi a minha família se dividir em duas. Mas tudo isso foi ganhando corpo ao longo do tempo. Nos anos 70 e 80, se difundiu a ideia do divórcio sem culpa, porque até então, o divórcio, para acontecer, precisava de uma razão profunda, como o adultério, por exemplo. Mas a partir daí, surgiu a ideia, não, quem não quiser, tem o direito de sair fora. E de lá para cá tem sido assim. O mesmo casal que se sente e que resolve se casar, se sente e diz, vamos parar? Bora. Liga para o advogado, ou vai não sei aonde, resolve, assina um papel, divide as coisas e valeu, obrigado, não é? E a partir de então, o divórcio passou a existir, não é, com base numa decisão unilateral. Eu não quero mais, e não obstante o outro queira, né, contrariando o início, porque os dois quiseram. Você quer casar comigo? Quero. A gente não casa, né, de outra forma. Você quer casar comigo? Não, vai se casar sim. Oxe, eu te quero, você vai casar comigo. É assim? Ninguém casa assim. Mas no divórcio é. Mas eu te amo, mas eu não te amo mais, eu estou indo embora. E aí, haja música sertaneja, né? Mas tudo bem. Mas a questão é, gente, quem é que paga essa conta? Ambos pagam. E terceiros pagam. Porque essa conta fica, muitas vezes, com os filhos. Cada um sai, né, aparentemente inteiro, mas ficam para trás crianças com o coração partido. Crianças que não sabem a quem responder. Crianças que não sabem como vai ser a sua vida. Crianças que ficam perdidas, né, numa semi-orfandade. Não tenho pai, não tenho mãe, como é que é minha vida? E o fato é que ele não garante a felicidade. Como bem dizia Jesus, o divórcio só existe porque o coração de vocês é um coração petrificado. O divórcio só existe porque vocês não entenderam qual é a mensagem que eu tenho trazido a vocês. Por que a gente está falando de divórcio aqui, quando está caminhando na perspectiva de uma auxiliadora idônea? De um trabalho realizado em conjunto de forma tão bonita como é o casamento? Porque esta é uma ameaça real. É uma ameaça real. E esse dado está aqui porque pesquisas têm comprovado que as mulheres têm sido maioria em dar o primeiro passo para o divórcio acontecer. Muita coisa explica. O desrespeito e a violência e tantas coisas que têm acontecido contra as mulheres explicam isso. E a gente precisa pensar e entender, não é, como ou o que nós devemos fazer para proteger melhor o matrimônio.
para preservar de forma mais intensa as nossas famílias. Nós precisamos pensar acerca disso. Logo, a perspectiva do Senhor é a de força. Uma mulher forte não é a mulher que fala mais alto, não é a mulher que grita primeiro, mas é a mulher que luta em oração. É bem verdade que muitos homens não merecem a mulher que possuem. Eu sou um deles. Mas o fato é, prossiga, persevere, não abandone o projeto. Como faço isso? Com verdade, com amor, com o que você faz de melhor, minha irmã, cuidando, encorajando, não deixando a sua família para trás. O Senhor levantou cada uma de vocês para serem auxiliadoras, de homens muitas vezes de curta visão, de homens ainda tímidos na fé, mas que são abençoados por terem vocês ao lado deles. E a vocês, meninas que ainda não se casaram e que pretendem, eu espero, orem para que vocês sejam essas mulheres, para que vocês sejam fortes, para que vocês sejam auxiliadoras. Não fiquem esperando um príncipe, sejam vocês as guerreiras. Guerreiem ao lado do Senhor, orando pelo seu casamento. Você já faz isso? Ore pelo seu casamento. Mas eu nem estou noiva, nem namoro, pastor. Mais uma razão para você orar. O mercado não está bom, além de escasso. Então ore pelo seu casamento. Eu costumo dizer a jovens solteiros, angustiados com a solteirice, eu digo, tenha fé, ele ou ela já nasceu, estão por aí, ore para que o Senhor adequadamente apresente vocês. Então, que o Senhor abençoe grandemente, que seja na vida de vocês a realidade desse texto. O que o texto aqui está dizendo não é que é errado ser bonita, de forma nenhuma. Mas o fato é que a beleza e tantas outras coisas passam. Mas o temor ao Senhor é algo de cunho eterno e que será o seu adorno ao longo de toda a sua vida. Que Ele mesmo abençoe e confira a vocês a capacidade e a força necessária para serem grandes auxiliadoras nesse mundo louco, nesse mundo que distorce a feminilidade, nesse mundo que distorce a masculinidade, nesse mundo que cria outras opções de gênero. Que sejam vocês decisivas em meio a toda essa confusão. Eu oro para que o Senhor as abençoe e oro também agradecendo pela vida de cada uma de vocês. Amém? Vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador nosso, te agradecemos por teu tão grandioso amor. Obrigado, ó Deus, pela vida destas queridas irmãs, que ao longo desse mês foram lembradas, homenageadas, como mulheres em todo o mundo, em muitos casos, em meio a revoluções, a protestos. Mas, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que as ajude a viver uma feminilidade bíblica, que agrade ao Senhor, que abençoe vidas, que honre o propósito original da criação, quando o Senhor estabelece para elas uma missão que somente elas podem realizar. Obrigado, Deus, pela vida das nossas irmãs, que nos são dadas como mães, como esposas, como filhas, irmãs de sangue, irmãs em Cristo. Que a boa mão do Senhor seja sobre elas e que nós, ó Deus, os homens, sejamos também, ó Deus, responsáveis para com elas e cumpramos também
as ordenanças do Senhor para nós, de guardá-las e protegê-las, para que, ó Deus, os teus projetos sejam realizados a contento e esse mundo saiba que há Deus. Obrigado, ó Deus. Leva a tua igreja em paz nesse momento. Que a tua graça poderosa seja com todos os teus filhos e filhas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, abençoando homens e mulheres, para que vivam conforme a vontade do Senhor, apressando, por meio da sua vida justa e santa, a volta do nosso Senhor Jesus, quando com Ele estaremos na glória e com Ele reinaremos por todo sempre. Amém.